Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar se vale a pena investir no fundo imobiliário HGLG11 e também se vale a pena deixá-lo em uma carteira de investimento focada no longo prazo. E se você quer aprender a investir em fundos imobiliários, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que sempre que eu vier postar um vídeo novo, você receba uma notificação e não perca conteúdos como esse. E para a gente saber se HGLG11 está valendo a pena, precisamos levantar todos os pontos positivos e negativos do fundo imobiliário. Ele é um dos maiores e mais antigos fundos imobiliários, com um patrimônio líquido de mais de 3 bilhões de reais, sendo o início de suas atividades em junho de 2010. Então a gente tem muito documento para analisar a respeito do HGLG11. Ele é administrado pela Credit Suisse, que cobra uma taxa de administração de 0,60% ao ano sobre o valor de mercado do fundo imobiliário, que é uma taxa bem tranquila. E agora que a gente já sabe quem toca o fundo imobiliário para frente e quanto que eles vêm cobrando para administrar o fundo imobiliário, vamos aos primeiros pontos que eu sempre gosto de olhar, que é a respeito da liquidez, quantas negociações possuem as cotas do fundo imobiliário e posteriormente eu sempre comparo o fundo imobiliário com o IFIX, porque como o IFIX é uma carteira teórica de fundos imobiliários, na minha opinião, para um fundo ser bom, tem que ao menos superar esse índice. E quanto à liquidez, temos que atualmente o fundo imobiliário tem mais de 314 mil cotistas. Logicamente, ele possui uma boa liquidez. Só para você ter ideia, no último mês ele teve um volume financeiro negociado de mais de 125 milhões de reais. Já em relação à sua comparação com o IFIX, temos que apenas os rendimentos do fundo imobiliário, eu vou pegar esse aqui azul escuro, foi superior ao IFIX, bem superior para falar a verdade. Isso aqui é o nosso segundo ponto positivo. E após esses dois pontos positivos, vamos mergulhar dentro do portfólio do fundo imobiliário para a gente saber em quantos imóveis que ele possui participação. Afinal, o HGLG11 é um fundo imobiliário do segmento de logística. E temos que sua carteira está dividida da seguinte forma: a maioria dos seus recursos estão alocados em imóveis, afinal esse fundo foi feito para isso, né? Mas ele também tem exposição em cotas de outros fundos imobiliários, tem um pouquinho de CRIs, tem um pouquinho de LCI e tem um pouco em renda fixa. Mas essa parte aqui de renda fixa vai diminuir. Isso porque o fundo imobiliário recentemente comprou 425 milhões de reais em galpões da LOG. Isso equivale a 150 mil metros quadrados. Um detalhe bem importante é que o fundo imobiliário já tem exposição em aproximadamente 20 ativos localizados em vários estados aqui no país. Isso mostra que a administradora vem fazendo o papel dela e isso beneficia bastante o cotista. Mas vamos aprofundar a respeito dos contratos do fundo imobiliário. Temos que atualmente ele tem apenas 8% de vacância. Na minha opinião, é uma vacância bem tranquila. Já em relação ao vencimento dos contratos, temos que aproximadamente 74% vão vencer somente de 2026 em diante. Esses contratos são reajustados por índices de inflação. Temos aqui 78% IPCA e 21% IGPM. E um ponto bem importante é que apenas 28% desses contratos são atípicos. Mas eu fico bem tranquilo em relação a isso, porque quando a gente olha a respeito do valor patrimonial do fundo imobiliário, estava aqui em aproximadamente R$ 104 em janeiro de 2016 e agora o último que saiu, junho de 2022, está batendo aí R$ 146, ou seja, uma valorização de aproximadamente 40%. Isso mostra que o HGLG11 possui bons imóveis. E agora vamos entrar em quanto o fundo imobiliário vem pagando a respeito dos seus dividendos e também vamos comparar o seu preço com o seu valor patrimonial para ver se ele está com algum desconto. Mas primeiro eu quero te mostrar esse histórico aqui de distribuição, porque eu quero frisar dois pontos. O primeiro, temos que em junho de 2022 o fundo distribuiu R$ 3,30. E muitas pessoas estão achando que isso é só de receita de locação, mas não foi isso. Foi um ganho de capital que o fundo imobiliário teve em março de 2022. Então fica muito atento a isso, porque nem sempre o fundo imobiliário vai distribuir isso aqui.
O outro ponto que eu quero levantar aqui para você, que na minha opinião é bem interessante, particularmente eu gosto bastante disso, é que se você repara nos resultados do fundo imobiliário, você pode ver que eles variam bastante. De qualquer fundo imobiliário é assim, né? Varia bastante. Mas olha só o que a gestora do fundo imobiliário faz. Aqui teve um resultado de 1,19, depois de 2,85, depois de 0,86, mas eles não estão distribuindo tudo assim ao mesmo tempo. Eles têm aí uma estratégia que, na minha opinião, é bem interessante, porque você pode até esperar uma certa previsibilidade de dividendos, porque olha só, mesmo que o fundo tenha esses resultados, ele vem entregando, ó, R$1,10, 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 ele vem entregando. E quando fecha ali o semestre, ele distribui o que ficou acumulado para respeitar a legislação, né? Distribui 95% do lucro aí. Você pode ver, ó, janeiro é a mesma coisa, ó, R$1,10, R$1,10, R$1,10. Quando vai fechar o semestre, junho de 2022, ele distribuiu o que ficou acumulado. Dito isto, vamos transformar esses dividendos em porcentagem. E temos aqui o seguinte: nos últimos 12 meses, o HGLG11 pagou R$16,05, mas lembre-se daquele ganho de capital, o que dá um dividend yield de 9,58%. Já em relação ao seu preço, temos aqui que o seu valor patrimonial por cota atualmente está em R$ 146,59, mas ele está sendo negociado a R$ 167,55. E quando a gente divide o valor que ele está sendo negociado pelo seu valor patrimonial, temos um PVP de 1,14. E explicando isso aqui de forma bem rápida, quando isso aqui está acima de 1, quer dizer que ele está sendo negociado pelo valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Nesse caso, 14%. E agora que eu já passei para você todos os pontos mais relevantes a respeito do HGLG11, vou compilar aqui para você os pontos positivos e negativos, ao menos na minha opinião, para a gente saber se o HGLG11 vale a pena. E como sempre, eu vou começar pelos pontos positivos. O primeiro, o fundo imobiliário possui uma excelente liquidez, ou seja, muitas negociações, né? Tem muita gente comprando cota do fundo e tem muita gente vendendo cotas do fundo. Afinal, ele tem mais de 300 mil cotistas. O nosso segundo ponto positivo é que ele vem tranquilamente superando o IFIX. O terceiro ponto positivo é que esse fundo possui uma boa diversificação de ativos. Só em imóveis ele possui participação em aproximadamente 20 e ainda está comprando mais, você viu, né? Ainda está comprando mais. Fora essa exposição em cotas de alguns fundos imobiliários e outros ativos, como por exemplo CRIs e LCIs. Logo, na minha opinião, isso aqui é uma boa diversificação de ativos. O quarto ponto positivo é que ele teve uma valorização de mais de 40% de 2016 até 2022 em relação ao seu patrimônio. O outro ponto positivo é que nos últimos 12 meses ele entregou mais do que 8% de dividend yield, mas isso fique bem atento porque uma partezinha disso aqui é relacionada àquele ganho de capital, né? Ele vendeu os ativos e teve aí esse ganho de capital. E o ponto negativo mais relevante que eu vi assim é que esse fundo imobiliário está com aproximadamente 14% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Mas quando você olha o histórico de PVP desse fundo imobiliário, ele sempre vem negociando nessa faixa, né? 1,1, 1,2, 1,4. Isso é típico aqui, posso até dizer isso, né? Isso é típico desse fundo imobiliário, porque além dele possuir excelentes imóveis, você viu, né? Ele teve uma boa valorização no seu patrimônio, logicamente, porque esses imóveis estão valorizando. Por conta disso, mesmo com esse fundo imobiliário sendo negociado a 14% de valor mais caro em relação ao seu patrimônio, na minha opinião, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião, mas na minha opinião, o HGLG11 vale super a pena. Se você conseguir comprar ele por um valor menor, cara, excelente negociação. Mas, na minha humilde opinião, é muito difícil você encontrar o HGLG11 sendo negociado a um PVP menor do que 1,1, o que afasta aqueles investidores que não gostam de comprar fundos imobiliários com PVP acima de 1. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. E se você quiser saber a respeito de outros ativos, eu vou deixar alguns vídeos que você pode se interessar. Lembrando, se você gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.